Tudo bem, pessoal? Ontem, dia 29/7, eu recebi no finalzinho da tarde um banner digital no meu WhatsApp dizendo que haveria uma palestra aí da IT12. Eu fui, eu não sabia que eles iam me permitir eu fazer essa gravação. Chegando lá, eu conversei com os bombeiros, eles me autorizaram a gravar e colocar no meu canal. Só que eu não consegui gravar 100% da gravação, da palestra, quer dizer. Por quê? Porque o meu cartão de memória acabou e eu tive que trocar o cartão de memória. Então a imagem não ficou 100% porque eu tive que gravar com o celular na mão, não deu para me gravar, levar um tripé, porque eu não sabia que eles iam permitir eu fazer essa gravação. Mas eu espero que vocês gostem, esclareçam suas dúvidas da IT12. Quem palestrou foi o Thiago Silva. Se não me falha a memória, ele é segundo sargento do Corpo de Bombeiro. E deixou bem claro ali, teve algumas perguntas, algumas dúvidas esclarecidas lá. Então espero que vocês gostem desse vídeo aí. Sem mais delongas, bora ver o vídeo. Brigada de incêndio, a gente tem que ter em mente que as medidas de segurança elas se dividem em duas categorias, em medidas ativas e medidas passivas. Sabemos que aquelas medidas passivas são aquelas que incorporam a estrutura da edificação e que muitas vezes passam até mesmo desapercebidas por nós. A gente vai colocar aqui como exemplo aqui a segurança estrutural. A gente sabe que toda edificação que tem a exigência dessa medida, a estrutura principal dela ela é calculada para ter um tempo mínimo de resistência ao fogo, e isso às vezes é escondido dentro da alvenaria, a gente nem vê. E essa medida é justamente para que a edificação não colapse prematuramente. Outro exemplo de medidas passivas, a gente vai ter a sinalização, saída de emergência, e temos as medidas ativas, que seriam a segunda categoria. São as medidas que necessitam de um acionamento manual ou automático, ou seja, necessitam do homem para que venha startar essa medida. E a brigada de incêndio ela vem está na categoria das medidas ativas. A gente vai ver que a segurança contra incêndio e pânico ela tem por dois objetivos principais. O primeiro seria a vida, o primeiro bem tutelado pela segurança contra incêndio e pânico, a vida, e no segundo momento o patrimônio. E como que é feito essa questão dessa segurança contra incêndio e pânico? Justamente observando as normas técnicas de segurança contra incêndio e pânico. E quais seriam essas normas? A gente hoje vai ter uma lei, um decreto. Esse decreto ele vai se desdobrar em 41 instruções técnicas, que é o que a gente tem atualmente, complementadas pelas normas brasileiras de regulamentação. Quando a gente fala então da IT12, ela é uma das 41 instruções técnicas que a gente tem aqui no nosso estado de Minas Gerais. Então, IT12. A gente fazendo aqui um pouquinho das normas aqui que a gente tem aqui complementares. A gente vai ter aqui a instrução técnica 01, procedimentos administrativos. Ela vai dar uma pincelada sobre como que são os procedimentos administrativos para que essa medida seja apresentada no projeto de incêndio. A gente vai ter a IT 33, que vai ser a questão da brigada de incêndio atuando em eventos temporários. E vamos ter também a portaria 33 de 2018, que essa portaria veio para regulamentar uma lei que trata justamente as atividades de competência do Corpo de Bombeiros é executada por voluntários e instituições civis. É interessante falar aqui que a proposta dessa instrução aqui não é eu abordar a portaria 33 de 2018. Essa portaria aqui será abordada em uma próxima temática e será oportunamente divulgada. Mas estarei dando aqui uma pincelada aqui sobre essa portaria também. E a NBR 14276, que também trata sobre a brigada de incêndio. É interessante a gente ver também a questão da hierarquia entre as normas. A gente vai ver que a gente tem alguns parâmetros de segurança que divergem entre a INBR e a IT. E qual prevalece? A gente sabe que as NBR são criadas por instituições privadas e elas não têm valor de lei, ao contrário da instrução técnica, que ela tem valor de lei e ela tem obrigatoriedade das empresas estarem atendendo essa IT. Por exemplo, a gente vê que a NBR vai falar sobre a validade da brigada de incêndio. Ela vai trazer a validade com prazo de 1 ano.
e já a ID já traz com validade de 2 anos. Então, a ID ela vai se prevalecer normativamente sobre a NBR. Logicamente, naquilo que ela não se contradiz, ela pode ser complementada. Portaria 33, 2018, Corpo de Bombeiro, a gente já citou aqui um pouquinho do objetivo dela, que é justamente regulamentar o artigo 7 dessa lei 22.839, que justamente dispõe sobre a prática de atividades na área de competência do Corpo de Bombeiros, realizado por voluntários, profissionais de instituições civis e também dá outras providências. Essa portaria ela vai trazer uma série de parâmetros, só que aqui eu quero trazer aqui somente, ela vai trazer uma série de definições a respeito do que é brigada de aeródromo, o que é brigadista florestal, brigada municipal, brigada profissional, brigada orgânica, brigada de rodovia. Eu quero aqui simplesmente aqui trazer essas duas, brigada profissional e brigada orgânica, que é o que a gente vai trabalhar aqui essa noite, à luz da IT12. As demais aqui não são alvo de estudos essa noite aqui, seriam mais focadas aqui na portaria 33 de 2018. Definição, então, o que é brigada de incêndio? Se a gente for procurar aí na história, a gente sabe qual que é o maior incêndio que a gente teve aqui na nossa nação, a gente vai encontrar que é o Gran Circo norte-americano. Esse circo que estava aqui passando aqui pelo Brasil, e aconteceu um grande desastre na década de 60, no ano de 61, no Niterói, Rio de Janeiro. Esse incêndio que aconteceu, é interessante a gente avaliar alguns parâmetros. Várias foram as causas ali que levaram a 503 vítimas e mais de 800 feridos. A gente teve esse circo que pegou fogo em toda a sua parte de cobertura, na lona, e tivemos esse maior número de vítimas que teve, até mesmo que a boate Kiss foi cerca de 243, então a gente teve até o dobro. E se a gente for avaliar um pouquinho sobre o que ocasionou, foram diversos fatores, mas com certeza um fator foi justamente não ter pessoas treinadas e capacitadas para atuar ali justamente na orientação contra o pânico e também na orientação em escape. Interessante, uma literatura que eu estava lendo, esse espetáculo circense, ele foi o maior desastre na história, não teve outro semelhante a esse, e tivemos até o apoio dos Estados Unidos, que exportaram na época 300 metros quadrados de pele. Acho que essa formação bem atípica, né? Justamente para ajudar aqui nos tratamentos queimados. Então a gente vê uma proeminência na atuação dessa medida brigada de incêndio. Eu tenho como uma opinião pessoal que uma das medidas mais eficientes que a gente tem é o chuveiro automático e justamente a brigada de incêndio. Porque do que adianta a gente ter na edificação tantos meios preventivos se não houver quem os opere? A gente sabe que a grande maioria dos incêndios eles sempre começam a partir de princípios de incêndio. E um princípio de incêndio é a função do brigadista ele combater esse princípio de incêndio. Daí a importância dessa medida, que ao meu ver tem uma proeminência entre as demais. Então, o que é brigada de incêndio? Brigada de incêndio, então, é uma medida preventiva. A gente vai ver que no decreto 44746 de 2008, que regulamenta a nossa lei de prevenção do Estado de Minas Gerais, ela elenca lá no artigo 25, 21 medidas. E dessas 21 medidas de prevenção, a gente vai ter essa medida brigada de incêndio. Então a gente vai ter agora aqui uma nova nomenclatura que foi trazida aqui para essa IT12, que é justamente a questão da brigada orgânica, e ela vai ramificar entre brigadista orgânico e brigadista profissional. Então o que seria brigada orgânica? Quando a gente fala então de a medida de segurança brigada de incêndio, ela é como medida, ou seja, como uma daquelas 21 medidas, ela é uma delas. E qual é o desdobramento dela? É por meio da brigada orgânica. Orgânico quer dizer de próprio da organização. Ou seja, aquela edificação, as próprias pessoas que rotineiramente trabalham ali, irão compor essa brigada orgânica. Essa brigada orgânica é composta então pelas pessoas que rotineiramente estão ali, que são treinadas e capacitadas então para atuar no princípio de incêndio, primeiros socorros e demais. A brigada orgânica ela vai ser constituída por
por esses dois aqui, pelo brigadista orgânico ou pelo brigadista profissional. No caso aqui do brigadista orgânico, o que seria a diferença desse brigadista orgânico para esse brigadista aqui profissional? O brigadista orgânico, ele não é credenciado junto ao Corpo de Bombeiros, ele exerce em caráter voluntário, ele não é remunerado para trabalhar nessa questão específica de prevenção contra incêndio e pânico, ele é simplesmente uma pessoa ali que trabalha na edificação, que foi selecionada para compor a brigada orgânica. Diferente do brigadista profissional, que vai ser uma pessoa que tem vínculo empregatício com a empresa, que vai exercer atividade remunerada, ele não é voluntário, ele é credenciado pelo Corpo de Bombeiros e ele vai ficar exclusivo para a questão de prevenção, combate, incêndio e pânico. A gente vai ver que em Uberlândia aqui a gente tem os dois shoppings, tanto o Uberlândia Shopping quanto o Center Shopping, a gente vê direto ali a brigada profissional atuando ali. Então a gente vai ter então a brigada orgânica sendo formada então pelo brigadista orgânico e pela brigadista profissional. Uma das primeiras perguntas que surgem, né, quando a gente vai tratar essa temática aí, é justamente essa questão aqui. Quem pode fazer o treinamento da brigada orgânica? Então a IT12 ela é bem clara nesse sentido. Primeiro personagem que a gente vai ter aqui que pode fazer esse treinamento da brigada orgânica: Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais. Interessante a gente falar aqui que o Corpo de Bombeiros, quando, em que situação que o Corpo de Bombeiro vai formar a brigada orgânica de qualquer edificação? Vai ser por meio do interesse público, ou seja, a empresa vai lá, faz um ofício direcionado ao Corpo de Bombeiro, o Corpo de Bombeiro vai avaliar se é oportuno e se também se envolve interesse público. Se obedecer esses requisitos, será atendido e será formada a brigada orgânica pelo Corpo de Bombeiros. Outro personagem que pode atuar no treinamento aí da brigada orgânica seria o Centro de Formação Credenciado. Eu tive a curiosidade de olhar no site do bombeiro. No site do bombeiro agora tem um link na página principal lá, que é a divisão de gestão de atividades auxiliares. O que seria essa divisão? Ela vai elencar esses personagens aí que são cadastrados com o Corpo de Bombeiro, tanto o brigadista profissional quanto também os centros de formação. Hoje em Uberlândia a gente temos 2 centros de formação aqui credenciados. O primeiro é aquele da SS Treinamentos, que fica ali na Andraus Gassani, no Distrito Industrial, ali perto do Corpo de Bombeiro. Esse é um que está credenciado junto ao Corpo de Bombeiros. Ele tem credenciamento para a formação de brigada orgânica, profissional e florestal. É a atribuição que eles possuem lá. Há outro centro que está credenciado junto ao Corpo de Bombeiros, que fica ali no Buritis, Avenida Palmeira Imperial, mais ou menos é o endereço, e são credenciados ali para a brigada orgânica, simplesmente brigada orgânica. Então seriam esses centros de formação que também poderiam atuar aqui na formação da brigada orgânica. A portaria 33 de 2018, ela veio justamente para regulamentar essa questão, porque ela vai começar a exigir parâmetros mínimos para que o centro de formação ele tenha uma estrutura mínima que possa atender a formação das pessoas que ali realizam o curso, sempre objetivando um aprimoramento das pessoas que vão trabalhar nessa questão de prevenção contra incêndio. Outra questão também aqui: quem pode fazer o treinamento da brigada orgânica? Profissionais elencados no item 5.5.5 da IT12. Quem são esses profissionais? Passe por gentileza para o próximo slide que travou. Então a gente vai ter esses 5 profissionais aqui que podem fazer o treinamento da brigada orgânica. O primeiro é o instrutor de brigadas credenciado pela portaria 33 de 2018 do Corpo de Bombeiros. Quem seria esse instrutor de brigadas? Esse instrutor de brigadas vai ser uma pessoa que vai pegar um centro de formação credenciado, ele vai se credenciar ali e também vai ter que fazer esse curso lá em Belo Horizonte, na Academia do Corpo de Bombeiros. Esse curso ainda não foi disponibilizado, portanto a gente ainda não tem essa figura desse instrutor de brigada, porque vai ser feito oportunamente, vai ser abrir um edital e vai ser convocados as pessoas para poder fazer esse curso. Então, portanto, a gente ainda não tem essa figura aqui, que deverá ser credenciada pelo
credenciados junto ao Corpo de Bombeiros. No segundo momento aqui a gente temos aqui o técnico de segurança do trabalho, o engenheiro de segurança do trabalho, o engenheiro ou arquiteto com especialização em segurança do trabalho, profissional da área de saúde e militares das Forças Armadas e auxiliares. Vamos falar aqui a respeito de cada um deles. Passar para o próximo. Passar para o próximo. Certo. Algumas dúvidas podem surgir a partir do momento que a gente elenca aqueles profissionais ali. A primeira dúvida: preciso me credenciar junto ao Corpo de Bombeiros para atuar como instrutor de brigada orgânica? O item 5.5.5.1 da IT12 vai falar que não, esses profissionais aqui, de 2 a 5, eles não precisam ser credenciados junto ao Corpo de Bombeiros. Isso está previsto lá nesse item. Volta para mim no. Isso está previsto no outro. Não, para frente. Isso. Isso está previsto lá no item 5.5.5.1, ou seja, não há a necessidade desses profissionais se credenciarem junto ao Corpo de Bombeiros. Só que aí vem a segunda pergunta: qual é a diferença então entre o instrutor de brigada da portaria 33 de 2018 em relação ao instrutor de brigada orgânica da IT12? A diferença é que esse, como eu disse, ele ainda não tem essa figura ainda. Essas pessoas serão formadas em Belo Horizonte, na Academia do Corpo de Bombeiros. E a diferença seria que ele tem necessariamente esse instrutor de brigada da portaria, tem que ser credenciado junto ao Corpo de Bombeiros, e a questão do instrutor de brigada orgânica da IT12 não. Só que as atribuições daqueles profissionais ali são diferentes. O instrutor de brigada da portaria, ele vai poder formar brigadista profissional, brigadista florestal e brigada orgânica. Agora, o instrutor de brigada da IT12, ele só forma brigada orgânica. Aí fica bem claro, né? Então, o instrutor de brigada orgânica da IT12, somente brigada orgânica, diferente do outro. O treinamento da brigada orgânica deve obrigatoriamente ser em centro de formação credenciado? Não. Então, tem esse item aqui que vai falar que 5.5.4 da IT12, os senhores podem consultar lá vai falar o seguinte: preferencialmente não é obrigado. Preferencialmente o treinamento ele pode ocorrer no centro de formação ou pode acontecer no local onde a brigada é exercida. Então, se você é um desses profissionais do slide anterior aqui, você não necessita de se credenciar e também não necessita contratar algum espaço, algum desses centros de formação para poder dar o curso. O treinamento da brigada orgânica, já respondi essa pergunta aqui, né? Pode passar para o próximo. Agora, quem deve possuir formação complementar prevista no anexo F da IT12? A IT12 também definiu que alguns profissionais vão ter que fazer uma complementação em questão de carga horária. E é justamente essas duas figuras aqui, o técnico de segurança do trabalho e arquitetos com especialização em segurança do trabalho, eles terão que procurar um centro de credenciado pelo Corpo de Bombeiros. No caso aqui em Fernando, se for, seriam esses dois que eu citei por enquanto, e teriam que fazer essa carga horária complementar, seria o anexo F da IT12. Esse anexo F prevê uma carga horária de 100 horas, é um curso um pouco puxado. O técnico de segurança do trabalho, então, para ele poder dar o curso, ele não necessita ser credenciado, porém ele tem que fazer essa carga horária complementar prevista lá no anexo F da IT12. Então, essa norma aqui já está valendo, ou seja, nenhum técnico de segurança do trabalho atualmente então está habilitado para poder assinar um termo de formação de brigada, justamente porque se ele não tiver como provar que ele fez essa complementação, ele estaria cometendo falsidade ideológica. Agora a questão aqui sou arquiteto, eu quero dar curso de brigada orgânica. O que eu tenho que fazer? Primeira coisa, você tem que se especializar em segurança do trabalho. Posteriormente, você tem que fazer também essa formação complementar prevista no anexo F. Agora, em relação aos engenheiros civis,
Os engenheiros civis que têm especialização em segurança do trabalho estão habilitados para atuarem como instrutor de brigada orgânica e estão dispensados da formação complementar, pois houve uma manifestação formal do CREA por meio do ofício 63/2019, e nesse ofício o CREA se posicionou falando que todos os engenheiros civis com especialização em segurança do trabalho eles estão habilitados a dar o curso. O CAL ainda não se manifestou, porque tem um item lá, IP12, que fala o seguinte: tanto arquitetos quanto engenheiros civis especializados em segurança do trabalho, eles estão habilitados a dar o curso, só que eles têm que fazer essa formação complementar. Se o conselho se posicionar falando que não precisa, que foi o caso do CREA, se posicionou falando que não precisa, então estão automaticamente habilitados a assinar a formação da brigada orgânica. Interessante que eu estava conversando com o responsável técnico e ele me disse: não, eu sou engenheiro civil, eu tenho especialização em segurança do trabalho, eu não me sinto capacitado para formar uma brigada orgânica, justamente porque eu achei muito deficiente o que eu fiz, as grades horárias que eu fiz na questão de combate a incêndio, e também ele teria que ministrar primeiros socorros. A gente sabe que a grade horária de primeiros socorros ela é bem extensa. Então, para esse profissional, a dica que eu dou é fazer essa formação complementar do anexo F ali. É um curso de 100 horas e que ele vai ver praticamente tudo de novo. Então a gente voltando aqui então, pode ficar bem sedimentado isso. Teste do trabalho não precisa ser credenciado para dar a brigada orgânica, porém ele tem que fazer a formação complementar. Temos agora também a figura da graduação, né? A pessoa pode se graduar diretamente em engenharia de segurança do trabalho. E esse também já estaria habilitado também já para formar a brigada orgânica. Agora, engenheiro civil ou arquiteto, ele tem que se especializar em segurança do trabalho e automaticamente ele já está habilitado a dar o curso e não tem necessidade de credenciamento. E esse profissional da área de saúde? Às vezes a brigada orgânica ela pode ser ministrada por área de competência. Às vezes você pode chamar um médico, um técnico de enfermagem ou um enfermeiro para poder dar a parte de primeiros socorros e você ficar com a parte de combate a incêndio. Tem essa previsão também. Esses profissionais aqui também não têm necessidade de credenciamento. Em relação aos militares das Forças Armadas e Auxiliares, eu achei interessante, eu não consegui essa resposta, né? Aqui, esse termo aqui que eu tirei aqui, justamente da norma, ativa ou reserva, né? Ficou meio que deixou de fora os reformados. Eu não tenho essa informação precisa, mas a norma taxativamente que serão militares da ativa ou da reserva. Então os militares, todos estão da reserva, né? O militar da ativa não pode dar curso de brigada orgânica, a não ser que o curso seja oferecido pela corporação. Inclusive, se você souber algum militar da ativa que está dando curso aí, denuncie via 190, 181, 193, é uma atividade criminosa. O militar da ativa não pode dar curso de brigada orgânica, é crime, denunciem se vocês verem esse tipo de atitude. Ele pode dar o curso simplesmente quando a corporação manda ele lá. Ou seja, chega um ofício lá da Universidade Federal de Uberlândia pedindo para ministrar um curso lá. Aí fala: não, Sr. Thiago, você que vai. Ou seja, vai ter uma ordem de serviço, eu estou indo lá representando a corporação. Nesse caso eu posso ir. Fora isso, seria crime. Então os militares podem fazer a formação da brigada orgânica sem necessidade de credenciamento e sem necessidade de fazer a convalidação daquela do anexo F. Por quê? Porque ele já fez um estágio aí, bem longo, aí, de 30 anos, aí, atuando com primeiros socorros e combate a incêndio. Senhores, aqui para ficar bem sedimentado, tem alguma dúvida nessa parte aqui, que eu acho que é a parte que mais gera conflito? Pode perguntar aí, Michel. Eu vou parar aqui exclusivamente nessa parte aqui, eu não quero voltar aqui depois. Não, só para o senhor alterar aí, que pelo ofício são engenheiros de segurança do trabalho. O senhor especificou só engenheiros civis, né? São todos engenheiros de segurança. Não só engenheiros civis, no caso. Ah, sim. Mas no interior ficou bem claro, né? Todos engenheiros de segurança do trabalho, engenheiro ou arquiteto com especialização. O ofício também está aqui também.
Os senhores, esse aqui foi o ofício de resposta do CREA. E no ofício ele traz esses dizeres aqui, ó. Por unanimidade, os engenheiros de segurança do trabalho habilitados e regulares perante os conselhos são habilitados para a realização de treinamento obrigatório da Brigada de Incêndio em determinação item 5.5 PT 12. Então essa foi a manifestação do CREA junto ao Corpo de Bombeiros que tornam eles habilitados. O CAL ainda não se posicionou, assim que se posicionar a gente vai estar manifestando ali no nosso quadro de aviso ali. Pois não, Marlene? Qual a documentação, com exceção do bombeiro aposentado, para a pessoa ser habilitada para o curso? No caso de técnico de segurança do trabalho, etc., o pessoal tem muita dúvida. A gente pede a documentação e eles nem geralmente mandam a documentação que a gente precisa. Queria que você informasse, por favor. Se eu entendi muito bem, a Marlene perguntou qual que é a documentação que o curso de bombeiro vai cobrar, né, no caso, para afirmar a proficiência dessa pessoa. O centro de formação, quando a pessoa for fazer, o engenheiro de segurança do trabalho, ele não vai ter que apresentar nada, ele automaticamente ele já está, não precisa de credenciamento e não precisa de fazer a formação complementar. Então, esse teria que apresentar documento. Agora, em relação ao teste de trabalho ou o arquiteto especialista, ele vai ter que procurar um centro de formação e esse centro de formação vai emitir um documento ali que ele fez aquela carga horária. Então, os senhores que forem fazer esse curso, então exijam esse documento e quando os senhores forem assinar a brigada, os senhores vão colocar a identidade funcional e anexo vocês já colocam a questão já dessa formação complementar aí. Pois não? O técnico de segurança do trabalho, ele necessariamente precisa estar ligado a algum CNPJ para poder formar a brigada orgânica? Boa pergunta. Não necessita, ele não tem que ter um CNPJ. Simplesmente ele tem que comprovar a proficiência dele com a sua identidade funcional e fazer aquela formação complementar. Ele tendo esses dois documentos, ele pode assinar o atestado de formação de brigada. E como ele também não necessita, ele pode dar o curso também no próprio local, às vezes ele não vai nem necessitar também de usar o espaço do centro de formação. Bombeiro civil formado há mais tempo vai ter que voltar para o centro de formação para você poder se capacitar novamente. Ou um profissional, um engenheiro de segurança, um técnico de segurança, seja bombeiro civil, tenha feito um curso em outro estado, que tem necessidade de fazer a formação novamente em Minas Gerais para poder ter esse credenciamento para a formação da brigada orgânica. Essa pergunta sua está mais ligada à portaria 33. Eu vou te responder aqui a priori, mas não seria tão alvo assim da IT12. Quem fez o curso de bombeiro civil anteriormente, ele teria um prazo até dia 2 desse mês de julho para requerer junto ao Corpo de Bombeiro reconhecimento do curso. E quem não fez esse pedido de reconhecimento terá que fazer novamente o curso do zero, tudo de novo. Agora, quem fez o curso anteriormente e pediu ao Corpo de Bombeiros a convalidação, o Corpo de Bombeiros reconhece e existe simplesmente uma reciclagem, tem uma carga horária lá estipulada pela portaria 33 lá. Aí eu não sei te falar certinho. Mas essas duas em relação à portaria 33 de 2018, teremos que tirar em outra oportunidade para a gente poder esmiuçar, porque bastante coisa, são vários os detalhes para a gente poder dirimir. Vamos dando continuidade aqui. Uma pergunta. Boa noite a todos, parabéns pelo evento aí. Meu nome é Rogério, da Gold Treinamento. A gente tem visto aí esse movimento aí do DER em relação à equipe aqui, na profissional, né? Vamos dizer assim, a linha profissional de engenharia. Eu estou nessa área já tem mais de 20 anos
E a gente tem percebido que muitos engenheiros que estão comigo e tudo, às vezes a gente se preocupa não só, eu acabei de falar com os colegas aqui, ó, tanto tem profissional técnico de segurança, como tem enfermeiros, como tem engenheiros, que nunca conectou nenhuma mangueira. Simplesmente por titularidade, você permitir, também é um risco. Então aí que está a questão. Isso é só uma interrogação, um questionamento que a gente faz, porque todo o mercado está dando e a gente está vendo cada coisa que a gente vê no mercado também é complicado. Tem que os colegas aqui, que é empresa também, então a gente vê a seriedade, né? E a IT vem com esse propósito de melhoria, mas deixou muita brecha para o meia-boca, com essas questões. Eu gosto falando, técnico de segurança, sem CNPJ, sem nada, sem nota fiscal, vai lá e faz o treinamento. Então, essas brechas que deixou é que a gente fica preocupado, ou seja, você favorecendo a informalidade. Então, a gente só queria deixar isso no ventilador também para ser analisado. Rogério, obrigado pela contribuição. Em relação ao posicionamento do CREA, a gente, o Corpo de Bombeiro, não pode adentrar nessa seara, porque é justamente o conselho que ia atestar realmente a proficiência de seus profissionais. Mas é um questionamento válido, viu? Treinamento. A IT12 ela também trouxe uma diferenciação. Se os senhores forem lembrar, a medida brigada de incêndio já começou a ser cobrada em 2006. Antes de 2006, não se falava em brigada de incêndio no estado de Minas Gerais. Quando surgiu então a IT12, primeira edição, que passou a valer em janeiro de 2006, começamos a falar sobre brigada de incêndio. Os senhores vão lembrar que a primeira edição falava simplesmente que o brigadista ele tinha que ter 12 horas de curso e não havia essa questão de diferenciação de níveis de formação. Então, preocupando um pouquinho mais com essa questão de formação e procurando atender cada edificação, foi feita essa questão, essa diferenciação. Então, a gente vai ter o brigadista orgânico de nível básico, ele terá uma formação de 8 horas aulas. Nós vamos ter o brigadista de nível intermediário, de 20 horas aulas, e vamos ter o brigadista orgânico de nível avançado, 34 horas aulas. Como que eu vou saber essa diferenciação? Na IT12 ela tem uma tabela, essa tabela especifica a ocupação, e da ocupação específica também a divisão, e vai dar lá um percentual de cálculo que é para ser feito. E além de dar um percentual, ela também vai falar o nível de formação que esse brigadista orgânico deve possuir. Então, é consultivo. Como que eu sei que aquela edificação será deve ter básico, intermediário ou avançado? Vai consultar na tabela, a tabela ela é específica, é objetiva, ela vai falar qual que é o nível de formação. A validade do treinamento da brigada orgânica é de 2 anos. Então, se a gente for parar para pensar, o ABCB tem validade de 5 anos. Então, a pessoa apresenta a pessoa de formação da brigada no primeiro ano. Então, com 2 anos, ela apresenta o segundo e com 4 o terceiro. Então, na vigência de um ABCB de 5 anos, a gente tem no mínimo 3 formações de brigada ou até mesmo de reciclar durante esse período. Então, validade de 2 anos, permaneceu. A IP12, primeira edição, já falava nessa questão dos 2 anos, não houve mudança nesse sentido. Formação complementar, quando será exigido? O item 5.5.1.1 da IT12 vai falar. Quando a edificação for utilizada, ela trabalha com espaço confinado, altura ou produtos químicos, vai ter que ter essa formação complementar. Essa formação complementar é exigida no nível intermediário, 40 horas aulas, e no avançado 45. Mas como funciona? Vamos supor que a edificação que exige lá nível intermediário, ele trabalha com altura. Ele vai ter que fazer as 40 horas aulas de formação complementar? Não, ele vai fazer específica da atividade de altura. Agora, nessa questão da formação complementar, aí sim, aqueles profissionais lá não estariam 3 movimentos sem compartimentação. Primeiro, o que é compartimentação? Vamos imaginar uma edificação de 3 movimentos. A compartimentação ela é feita primeiramente externo, uma distância verbo-peitoril de 1,20, e internamente por meio
da laje, que tem que ter uma característica de resistência ao fogo, tem que ter no mínimo uma escada protegida ou à prova de fumaça, e além da selagem, ou seja, toda a tubulação que passa de um andar para o outro, ela tem que ter a selagem ao redor da tubulação. Então há uma confusão muito grande nesse sentido. A pessoa fala, não, eu tenho compartimentação. Compartimentação não é simplesmente você dividir em cômodos. A compartimentação ela envolve uma série de fatores. Então, se você está afirmando na hora do seu cálculo que lá tem compartimentação e você quer fazer o cálculo compartimentado, então você vai ter que marcar lá nas medidas de segurança a medida compartimentação horizontal ou vertical, dependendo da sua indicação. Ou simplesmente horizontal, compartimentação horizontal. Se for vertical, que seria o nosso exemplo, vai ter que marcar compartimentação vertical e você tem que ter no mínimo uma escada protegida ou uma prova de fumaça. Não há que se falar em compartimentação vertical se você não tem nenhum desses tipos de escada. A escada comum, ela funciona como uma chaminé, ou seja, ela não favorece nenhum tipo de compartimentação. Então, nesse exemplo aqui, então, é uma indicação de 3 pavimentos sem compartimentação. Eu vou fazer um cálculo aqui por 2 turnos. Eu considerei aqui como sendo o primeiro turno. Primeiro pavimento, um D1. Qual que é a minha população fixa desse meu primeiro pavimento? 8 pessoas. Meu segundo pavimento, um F8, um restaurante. Qual que é a minha população fixa? 13 pessoas. E o meu terceiro pavimento aqui, uma parte comercial com população fixa de 25. Então a gente vê que nesse exemplo que eu citei, a gente temos ocupação mista, a gente tem um escritório, um restaurante e um comércio. Se a gente for lá na tabela, esses dados aqui eu retirei lá da tabela. Então você pega lá o D1, ele vai ter o cálculo lá. Se for menor ou igual a 10 pessoas, 30%. Maior que 10 pessoas, 10%. Nível de formação intermediário. F8 e C1 também retirei da mesma maneira lá da tabela. Então, como que eu vou fazer para escolher? Se não tem compartimentação, eu vou ter que adotar o critério de maior risco, tanto na questão do cálculo, quanto na questão da formação. Qual seria, então, em questão de formação, qual seria o critério mais avançado? Uma dúvida que seria o intermediário. Eu não poderia, não tendo compartimentação, eu não poderia adotar o básico. Não, eu quero adotar o formação básica para o terceiro pavimento. Não posso porque eu não tenho compartimentação. Então você adota o critério de maior risco, no caso seria o intermediário. E no segundo momento você tem que adotar também o critério de maior risco na questão do cálculo. O cálculo, aquele que vai fazer gerar o maior número de brigadistas orgânicos. Às vezes eu estava parando para pensar nesse exemplo que às vezes é necessário você fazer a conta usando os 3 parâmetros para saber qual vai ser aquele que vai gerar um maior número de brigadistas. Então a gente vai aplicar então a fórmula aqui. População fixa. Quando a população fixa é até 10 pessoas, menor ou igual a 10 pessoas, a gente já aplica a porcentagem já da coluna 1 direto. No caso aqui do F8, será 60% de 8. E o fracionado sempre a gente vai arredondar para mais, sempre privilegiando a segurança. Agora uma grande dúvida, população deu maior que 10. Aí geralmente o que acontece na apresentação dos projetos? Ele vai lá na coluna 2 e já quer aplicar na maior que 10, então é 20% de 13, correto? Erradíssimo. Tem uma fórmula lá para a gente poder calcular toda vez que a população fixa exceder a 10, a fórmula é essa aqui, ó. É 10, esse número aqui já é fixo, vezes a porcentagem da coluna até 10, qualquer 60. Então 10 vezes 60, aí eu pego a minha população fixa que é 13, vou subtrair 10, esse 10 já é da fórmula, e vou multiplicar pela porcentagem da coluna 2, que é acima de 10, seria os 20%. Então a gente ia ter aqui 6,6, fazendo o arredondamento aqui teremos 7 brigadistas. E no terceiro, a situação aqui seria a mesma coisa, eu ia adotar essa mesma fórmula aqui, eu não coloquei aqui por questão mesmo de espaço. E na questão, nesse exemplo que eu citei aqui, no segundo turno funcionaria somente a parte de escritórios, a população fixa permaneceria no número de 8, então eu teria num período a soma desses 3 aqui, e no segundo turno eu teria simplesmente 5 brigadistas orgânicos. Então o que a gente observa aqui? Uma edificação ela pode apresentar diferentes números de brigadistas orgânicos dependendo do turno de trabalho. Isso, senhores, na apresentação do projeto de incêndio, tem que trazer essas informações para a gente. A gente não conhece simplesmente, chega para nós aqui o endereço, o nome da empresa, a gente não conhece se ela trabalha 24 horas, se ela tem 2 turnos, 3 ou 4.
Então isso já tem que ser feito já na questão do projeto. Então, como que eu vou traduzir essas informações aqui para apresentar para análise? Então aqui está o anexo F15, quadro resumo de informações da brigada. Esse aqui é o anexo que deve ser apresentado na fase de análise do projeto. Simplesmente esse anexo. Então a gente tem uma grande dúvida no preenchimento, e eu espero que os senhores sejam aqui multiplicadores do conhecimento, repassem para os demais colegas que não tiveram a oportunidade de estar aqui nessa noite. Número de pavimentos. A gente vai ver que esse modelo aqui, ele é um modelo editável. Mas o modelo não permite eu adaptar ele à realidade da edificação. Esse modelo não é engessado, você pode adaptar ele de acordo com a especificidade da sua edificação. Por exemplo, se a gente fosse ver lá no modelo, se não me engano, ele traz até o 5º pavimento. Então, aqui eu isso apaguei, porque no meu caso eu teria 3 pavimentos. Qual que é a população fixa do meu pavimento? Aí eu trouxe lá 8, 13 e 25. E de acordo com os cálculos, eu teria 5, 7 e 9. Aqui, se a gente for ver lá no próprio modelo, está escrito assim: outras informações. O que você pode trazer nesse campo aqui? Traz aqui os seus parâmetros técnicos que você usou. Quanto mais você escrever, melhor. Quanto mais escreva de forma que qualquer pessoa entenda. Que a gente às vezes vê um desenho, e às vezes a gente não entende. Se eu não entendi, outra pessoa não entendeu, então você não conseguiu atingir a finalidade. Que é qualquer pessoa que pegar o projeto e conseguir ter de fácil entendimento. E aqui no resumo aqui final que eu coloquei, no primeiro turno eu teria 21 brigadistas orgânicos e no segundo turno simplesmente 5. Então esse seria o documento para a fase de análise. Agora, o projeto foi aprovado, apresentei o anexo F15 durante a fase de análise. Agora, vamos partir, depois do projeto já todo executado, a apresentação do projeto para vistoria. Quais são os documentos, então, que o Corpo de Bombeiros vai cobrar por ocasião de vistoria? Serão esses aqui, ó. Vai ser o atestado de brigada de incêndio, vai ser o anexo F5 e F6. Qual que é a diferença entre esses dois anexos? Esse anexo F5 aqui é quando a formação é feita pelo Corpo de Bombeiros. Então é simplesmente o Corpo de Bombeiros que vai poder assinar esse anexo. Agora, esse anexo F6 aqui será assinado por qualquer um daqueles profissionais que a gente citou lá anteriormente. Ele vai poder fazer a assinatura aqui desse anexo. Nesse anexo, constar endereço do treinamento e nível de formação. O nosso modelo, que a IT12 ela se atualizou e a IT1 ainda não. Então, como a IT12 agora estabeleceu parâmetro de formação básico, intermediário e avançado, e o modelo da IT1 ainda não se atualizou, então você vai ter que colocar essa observação lá quando você for apresentar esse anexo. Qual que é o nível de formação da sua brigada? Se você não apresentar, isso vai ser colocado como pendência documental para que faça a correção e volte novamente para ser aprovado. A outra dúvida, assim, bem corriqueira que a gente tem dificuldade, é geralmente quando o profissional, seja ele o engenheiro ou arquiteto que fez o projeto de incêndio, em que ele vê, tem a brigada orgânica que tem um certificado, porém não foi ele que formou. Então, a IT12 também trouxe essa possibilidade também de quando houver a apresentação de certificado, não há necessidade de apresentação do F5 ou F6. Ou seja, no caso em que você não foi você o responsável pelo treinamento, pede para a pessoa simplesmente apresentar o certificado de brigadista. E os senhores que trabalham nessa função de formação, concedam além do certificado, a IT12 ela tem um modelinho lá, tem todos os critérios, todos os dizeres que devem constar no certificado, está tudo lá. Não vai ser possível a gente adentrar nesse mérito aqui por questão de tempo. E então os senhores poderão então dispensar, caso os senhores não sejam responsáveis pelo treinamento, cobrar simplesmente o certificado. E quem dá esse certificado, coloca também junto a sua credencial, para justamente não ter dúvida, quando for apresentar junto ao Corpo de Bombeiros, que você realmente é uma pessoa competente legalmente para poder dar esse curso. E também no ato da vistoria é necessária a presença da brigada no local. Aqui eu coloquei que mais credencial do instrutor. Independente aqui se é o item 1 ou se é o item 2, a cópia da credencial do instrutor é obrigatória. Então esses aqui serão os documentos aqui necessários aqui para aprovação em vistoria.
Vamos aqui a alguns pormenores aqui. A adaptação da medida brigada de incêndio prevista no item A32 do anexo A da IT 01 para edificações que não contemplam a medida. O que é isso aqui? As edificações que tiveram seu projeto aprovado antes de 2006, tem seu projeto aprovado ou aprovado e liberado, aquela edificação que tem ABCD, elas deverão obrigatoriamente se adaptar à medida brigada de incêndios na norma atual cobra. Vamos supor que eu tinha um escritório lá aprovado em 2004, na época não se falava em brigada, mas hoje, se eu for consultar lá na tabela respectiva lá do anexo A, tem a medida lá prevista para essa edificação. Então essa edificação, obrigatoriamente, ela vai ter que se adaptar, ela vai ter que incorporar essa medida. E como vai ser feita essa incorporação? Aqui estão os documentos aqui que são necessários para fazer o implemento aqui dessa medida. E a gente vai ter uma diferença, né? A gente vai ter o projeto físico e o projeto impossível. Como vai ser feito se o projeto for físico? Se o projeto for físico, essa documentação vai ter que ser levar aqui para o setor de protocolo aqui pessoalmente. Toda essa documentação que é elencada. Agora, se o projeto for impossível, você vai pegar um FAT e vai anexar esses arquivos aqui em PDF de maneira compilada. Você compila aqui a taxa, será a taxa de análise mínima, o anexo F15 e o anexo F5 ou F6 ou certificado. Então, essa edificação que tem que se adaptar, ela não tem que passar por uma substituição total de projeto. Simplesmente ela vai passar por uma autorização fazendo a inclusão dessa medida. Edificações com projetos aprovados e liberados, quando a renovação deverão atender os novos critérios da IT12? Essa aqui é uma pergunta também bem recorrente. Eu tenho direito adquirido, eu fui aprovado em 2008 e em 2008 estava em vigor a IT12, primeira edição. Eu tenho direito adquirido a IT12 dessa época. No caso, você não teria direito na questão do treinamento, porque o treinamento ele foi atualizado. No número de brigadistas, se não houve mudança, você pode até ter direito. Vamos supor que na época ela cobrava 10, agora cobra 12. Talvez em relação ao número, você pode até ter direito de permanecer com 10. Agora, porém, em relação ao nível de formação, obrigatoriamente tem que se atender a IT12 segunda edição. Isso está previsto no esse item aqui, E.1.1. Então, todas as edificações venceu então, a formação lá de 2 anos. Não se falava anteriormente em nível de formação. Quando for feita a renovação, já tem que atender esses novos critérios aqui, de acordo com a especificidade da edificação, seja básico, intermediário ou avançado. Edificação sem população definida. O que seria uma edificação que não tem população definida? Será aquela edificação que não está em funcionamento ainda ou está para locação? A norma ela traz aqui um prazo aqui de 1 ano para que essa edificação venha a apresentar a brigada de incêndio. Se caso permanecer desocupada ou permanecer em locação, faz-se um FAT, um formulário de atendimento técnico, e solicita uma prorrogação desse prazo, justamente porque você não tem a população definida para poder fazer o cálculo da brigada. Então, todos esses casos em que você faz um projeto, não tem a população definida ou está para locação, você pode solicitar, fundamentando esse item aqui. O interessante é que a gente às vezes chega na vistoria e lá na vistoria você quer falar, não, mas ela não está alugada. Quando a gente chega na vistoria, esse pedido já tem que ser feito anteriormente. Antes de solicitar a vistoria, você já informa, solicita a vistoria e não está sendo apresentado o atestado de brigada de incêndio, justamente fundamentado em item A5, não tem população definida. Então tem que ser mediante solicitação. Evento temporário. Houve também aqui uma mudança aqui na característica, aqui na parte de evento temporário, na questão do brigadista orgânico também. Em evento temporário, a gente vai lembrar lá que tem evento de baixo risco, evento mínimo, baixo, médio, alto e especial. Então a gente vai ter uma série lá de classificações lá. E como vai funcionar o cálculo para poder a gente dimensionar essa brigada? Lembrando que o evento de risco mínimo ou baixo estão isentos da medida brigada de incêndio. Para evento temporário, então, é cobrado a partir de risco médio. Então, a partir de risco médio, eu tenho que ter a questão da brigada orgânica. E qual será a proporção? De 1 para 500, obedecendo um mínimo de 2. Isso aqui foi uma atualização que teve. Em T33, estabelecendo que o mínimo era 4. Vamos supor, você fazer um evento ali com 600 pessoas. Você tinha que ter 4.
Agora, com a autorização, você pode ter esse evento temporário, no mínimo 2, oferecendo a proporção de 1 para 500. Também saiu também essa obrigação de qualquer evento, né, outro item também vai falar, qualquer edificação que dispor de um público superior a 1.500, ela tem que ter a presença do desfibrilador externo automático e também que a brigada de incêndio tem que ser treinada para manusear esse equipamento. Então é um equipamento obrigatório para qualquer edificação que tenha mais de 1.500 pessoas e a brigada de incêndio deve ser treinada para operar esse tipo de equipamento. Quando a gente vai ver a tabela lá, ela tem um monte de notas específicas, é um monte mesmo. Eu trouxe algumas aqui para a gente poder comentar. Mas toda vez que for feito, você dimensionar a brigada, você vai ter que recorrer a essas notas específicas, porque elas trazem ou uma isenção, ou uma complementação, alguma característica peculiar. Por exemplo, aqui o item B.1.1, brigada para 2. Como que eu vou fazer a dimensionamento da brigada para um prédio de apartamento? A norma lá atrás, no primeiro momento, será todos os funcionários. Eu tenho lá 3 funcionários, então a brigada orgânica será composta por 3 funcionários. Eu tenho 2, então a brigada orgânica vai ser composta por 2 funcionários. Eu tenho 1, a brigada vai ser composta então simplesmente por 1. Não tem funcionário. Então a norma recomenda, traz uma recomendação, toda a população fazer o treinamento. Não é possível toda a população fazer o treinamento. Então você vai pegar 1 por pavimento, tem 5 pavimentos, então você vai pegar 5 moradores ali e vai ter que fazer esse curso de formação de brigada orgânica. Item B.1.2, faz divisões da operação. Essas divisões aqui, grupo F, locais de reunião de público, grupo L, grupo E1, E5 e essas demais, o número mínimo de brigadistas será 2. Pode ver que o A2 ele não está englobado aqui, por isso pode ter a possibilidade de um A2 ter somente um brigadista orgânico. Então agora nesses demais aqui, obrigatoriamente eu tenho que ter 2 brigadistas presentes ali. Grupo F, mediante locação. Esse aqui era um problema que a gente tinha recorrente, daquelas pessoas que tinham salão de festa, aquela aluga para casamento, aluga para aniversário, sempre a gente tinha que cobrar a questão da brigada e a pessoa às vezes não tinha um caseiro, não tinha ninguém que ficava ali. Aí como funcionava? A gente tinha uma grande dificuldade com isso. Então essa segunda edição trouxe uma previsão bem interessante. Tem que haver, por ocasião de vistoria de fiscalização do Corpo de Bombeiro, a presença de no mínimo 2 brigadistas orgânicos. Então como vai ser essa questão então? Ou o proprietário ele já deixa pré-contratado para todo evento que ele fizer a indicação de 2 brigadistas orgânicos, ou ele mesmo coloca lá no seu contrato lá de locação a exigência desses no mínimo 2 brigadistas orgânicos. E ele será cobrado por ocasião de vistoria de fiscalização. Vamos supor que você tem essa solicitação, a gente vai fazer a vistoria. Se você não pedir, a gente não vai adivinhar, a gente vai chegar lá e vai cobrar. A gente vai saber se é de locação ou não. Então isso aqui é mediante solicitação. Item B.1.3. Subestações elétricas de telefonia remota. Estou trabalhando também alguns dias da semana, eu estou apoiando o projeto de incêndio da Universidade Federal de Uberlândia. A gente está dando um passo bem grande, a gente já conseguiu aprovar aquela parte daquele anexo de construção, já está com o projeto aprovado. Foram várias as tentativas, muito dinheiro empregado em licitação e não resolvia. Foi feita uma parceria do Corpo de Bombeiro com o setor de bioengenharia e a gente está conseguindo aí romper de pouco em pouco. E lá na Universidade Federal de Uberlândia, justamente uma subestação elétrica de telefonia que não ficava ninguém. Quando eu estava lá, estava na época da ET12, primeira edição, a gente estava num dilema, né? Como é que a gente ia fazer para ter a questão do brigadista ali presente. E a ET trouxe isenção, ela trouxe isenção no caso, se for feito, se realmente não tiver ninguém que fica ali, e se esse controle for remoto, ele traz essa isenção, ou seja, não precisa ter brigadista no local. Agora aqui uma novidade aqui também, a exigência, né, do brigadista profissional, ela passou a ser uma exigência para algumas edificações. Então, aqui para a edificação para o shopping center, C3, caso ele tenha uma área superior a 3 mil metros quadrados, ele tem que ter a exigência de um brigadista profissional por pavimento. Então, além da brigada orgânica, vai ter casos também que a edificação vai ser obrigada também a ter a presença do brigadista profissional.
Outro caso também que vai ser obrigatório aqui o brigadista profissional. Biblioteca, museu, que é da ocupação F1, com população superior a 2.000 pessoas, vai ser obrigatório também um brigadista profissional por provimento. Divisão F6, salão de festa, boates. Se tiver área superior a 750, destinada à recepção de público, também traz a obrigatoriedade de um brigadista profissional. Então, quando vai ser exigido brigadista profissional? Vai ser nesses 3 casos aqui que eu citei. E também, quando também, se caso a educação quiser, né, o brigadista profissional, ele conta em dobro. Por exemplo, ele vale por 2 brigadistas orgânicos. Às vezes você tem lá a exigência de 10 brigadistas orgânicos. Se você tiver um bombeiro, um brigadista profissional, ele conta por 2. Você teria que treinar um brigadista orgânico a menos. Aqui também, se a gente for ver lá na tabela, o I1, você vai ver lá que é exigido intermediário. Como que você vai saber se ele é básico? Por isso que é a necessidade de a gente consultar aqui essas notas, né? Todo I1 com carga incêndio superior a 200, ele vai ter que ter um intermediário, mas aqui trouxe uma isenção para o I1 que tem carga incêndio menor que 200, ele pode ter o treinamento de nível básico. A IT12 também trouxe a questão também do material mínimo compatível com o risco a proteger. Ou seja, a IT12, a primeira edição, não falava nada a respeito de qual material que a brigada orgânica deve dispor na edificação. Agora aqui ela dá uma pincelada dizendo que, de acordo com a atividade que é exercida, se é exercido produtos perigosos, produtos químicos, então vai ter que ser disposto lá meios preventivos para o combate adequado de produtos químicos. Por exemplo, lá no projeto então, da ampliação da UFA, lá vai ter uma heliponto. E aí T26, que trata de heliponto, ela traz alguns materiais que são obrigatórios para heliponto. Por exemplo, tem que ter uma escada articulada, tem que ter uma serra abrasiva, tem que ter outros equipamentos lá de uso exclusivo da brigada orgânica. Então vai ter situações em que, além da formação, tem que ter também os equipamentos para a brigada poder trabalhar. Eu vou resumir bastante aqui, porque eu não quero passar do horário, eu quero dar a oportunidade de vocês tirarem dúvidas. A intenção de eu passar aqui em T12 que ela é bem extensa, tem muita coisa ainda para ser dita, mas em resumo aqui desses slides aqui, a composição da brigada, há critérios para a gente selecionar a brigada orgânica, ou seja, não é de qualquer forma, não é a pessoa simplesmente querer fazer um curso. Se uma empresa lá tem lá 1.000 funcionários, logicamente ela tem toda uma possibilidade de fazer uma seleção adequada para quem vai compor a brigada. E aqui tem vários critérios aqui. E eu acho que novidade seria esse aqui, ter capacidade civil plena, ou seja, a pessoa tem que ser capaz de responder pelos próprios atos. Organização da brigada. Não houve mudança, né? A brigada ela tem uma estrutura, né? A gente temos o brigadista orgânico, temos o líder, o chefe da brigada, o coordenador geral da brigada. Aqui nós temos aqui um exemplo aqui de uma projeção de uma planta que tem 2 edificações, aqui 2 pavimentos, aqui um pavimento só, e a gente vai ter toda a estruturação aqui da brigada orgânica. Não vai dar tempo da gente poder estar desmiuçando isso aqui. Então a brigada orgânica ela tem basicamente duas missões, né? A primeira missão seria a ação de prevenção, seria essas elencadas aqui, atribuição de ações também de emergência. E essas ações aqui devem ser abordadas durante a formação do brigadista orgânico. Ou seja, cada um desses tópicos aqui a gente poderia falar bastante coisa. Por exemplo, corte de energia, a função. Geralmente a gente sabe que no combate incêndio, geralmente é o bombeiro que vai chegar lá e vai cortar. Mas se a edificação tem brigada orgânica, esse corte deveria ter sido feito antes. E também observar a questão desse corte aqui, a avaliação também da questão de elevadores. Se lá o seu elevador é um pouco comum, avaliar se trata de um hospital, se o ponto gerador de funcionamento, uma série de requisitos para a gente poder observar aqui. Ordem de abandono, ponto de encontro, isso que tudo está tipificado na IT12. Logicamente que a gente vai ter que adaptar a brigada orgânica para a edificação, porque a gente vai ter algumas edificações que tem 2 brigadistas orgânicos. Então eu vou ter que ter isso aqui? Não. Às vezes vai ter que adaptar conforme a realidade. Eu fiz uma vistoria de fiscalização da empresa em Uberaba, em que ela tinha
4 pontos de encontro, justamente porque ela tinha uma grande extensão territorial, e esse ponto de encontro é justamente para onde os brigadistas orgânicos se reúnem para a divisão de tarefas. E ordem de abandono é uma coisa que banalizou bastante, né? A gente vê que passou um alarme da edificação, a gente já pensa que é brincadeira, banalizou completamente. E a gente sabe que a gente tem um padrão de ordem de abandono, que é sempre descer com a mão direita junto ao corrimão. E temos aqui procedimentos administrativos, tem muita coisa aqui também para a gente falar. A IT12 cobra um treinamento periódico, exercício simulado uma vez ao ano, podendo ser solicitada a presença do Corpo de Bombeiros. Tem que ser feita reuniões ordinárias, reuniões extraordinárias. A brigada deve ser identificada com colete, com bota, com crachá. Tem que ser prevista, caso a edificação possua mais desenvolvimento, a questão da comunicação interna e externa. E também a questão dos equipamentos para a brigada de incêndio, que a gente deu uma pincelada aqui. Então é bastante coisa para a gente poder pontuar, e não vai ser possível pontuar todos os quesitos, porque eu quero encerrar às 9 e quero também dar uma oportunidade para os senhores se perguntarem. Então, creio que eu não falei que tudo que a IT12 ela prescreve, teria muito mais coisa para poder falar, mas eu creio que os pontos principais aqui foram abordados. Eu gostaria que, caso tenha dúvidas, os senhores pudessem se manifestar agora. Dúvidas? Eu quero perguntar. Nós estávamos discutindo o projeto. Se o projeto, por exemplo, é um atacadista, lá tem caixa d'água. Caixa d'água é um espaço confinado. Mas os funcionários em si normalmente não entram nessa caixa d'água. Mas quando o terceiro vai limpar, o brigadista deveria estar preparado para uma situação de resgate na planta dele. A pergunta é: todo lugar que eu tenho uma caixa d'água vai ser necessário treinamento complementar de espaço confinado? O lugar mais difícil de acesso numa edificação é justamente a questão do barrilete. Quando a edificação é exigido sistema de hidrantes, a gente justamente cobra 2 pontos. Caso o hidrante não funcione automaticamente, deve ser previsto um ponto manual de acionamento. Então eu vou chegar na sua resposta. Justamente um lá no barrilete e outro num local que tem permanência de pessoas. Justamente porque ele é o local de mais difícil acesso. Porém, ele é um local que dificilmente vai ser acessado. Vai ser acessado simplesmente para manutenção. Então, no caso, olhando para a questão da prevenção contra incêndio e pânico, como é um local que não é acessado pela população em geral, eu não veria necessidade nesse sentido. Mas aí cabe uma avaliação do responsável técnico pelo projeto ali, para fazer uma avaliação melhor. Com relação à carga horária dos brigadistas, né? Você tem uma atividade, que é que trabalham todos os brigadistas, vão ter que ter 40 horas ou vai ter um número de brigadistas? Excelente pergunta. Serão todos. Se tiver atividade em altura lá, tiver previsão de 20, os 20 vão ter que ser qualificados para questão de altura. A IT12 não traz isenção, nesse caso, quando é exigida a formação complementar, não traz isenção para que parte da brigada não faça. Então, no caso, todos deveriam fazer todos os brigados orgânicos deveriam fazer essa complementação da parte de altura. Minha pergunta é com respeito a eventos temporários, para eventos com mais de 1.500 pessoas, onde foi apresentado que será necessário o uso do DEA, desfibrilador externo automático, se não me engano, se estiver errado. No caso, os brigadistas terão que ter competência para utilizar esse equipamento. E a pergunta é a seguinte: no caso de eventos nessa magnitude, geralmente há uma obrigação de outros órgãos que se tenham aquelas ambulâncias contratadas já próximo ao evento,
onde tem esse equipamento e tem os profissionais. Neste caso, tanto os médicos desse contrato dessa empresa terceira que fará esse atendimento, quanto os brigadistas terão que ter aptidão, ou no caso de contratar essa empresa, só eles necessariamente poderiam ficar habilitados a utilizar esse equipamento? Como eu disse, em todos os eventos realizados aqui em Estado de Minas Gerais, que tem um público maior do que 1.000 pessoas, é obrigatória a disponibilização do serviço médico. E o serviço médico, logicamente, vai ter a presença do DEA ali. Mas se caso, eu imagino o seguinte, você está ali no evento temporário e houve necessidade de transportar uma pessoa que passou mal e você transportou ela para alguma das unidades aí da nossa cidade aí. E como que iria ficar o local? Então aí a necessidade também da brigada também ter, disponibilizar esse equipamento e ter treinamento para o mesmo. Porque no caso, se o serviço médico tiver que socorrer uma pessoa, quem ficou ali não está desguarnecido, ainda tem o equipamento disponibilizado para as pessoas poderem utilizar. E no caso, o brigadista de nível intermediário, já na carga horária dele lá, mesmo que nas edificações que não tem obrigação, já está previsto o treinamento para que ele manuseie esse equipamento. Canal Fábio Fentes Produções, com você a todo momento.